Salmo de número 121, eu vou ler na nova NVI, esse é um texto muito conhecido, diz assim a palavra do Senhor: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés tropecem. O seu protetor não cochilará. Certamente o protetor de Israel não cochila nem dorme. O Senhor é o seu protetor. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Essa é a palavra do Senhor, que o Senhor nos abençoe mediante a exposição da sua palavra em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, nós gastamos um tempo no último mês pensando a respeito das crises da alma, pensando a respeito das noites escuras, a respeito de depressão, a respeito do coração pesaroso, e eu imagino que essa seja uma boa mensagem para nós finalizarmos ou fecharmos este ciclo de mensagens. Porque sempre que eu olho para esse texto e alguns outros textos parecidos, me vem sempre uma expressão: eu penso que essa seja a pregação mais difícil. Então eu termino hoje essa minissérie com a pregação mais difícil de todas. Quando nós olhamos para esse texto, vemos o salmista expressando medo. Você tem medo de alguma coisa? Já teve medo ou tem medo? Medo é algo que ocupa a nossa vida, seja em parte, seja em menor ou maior quantidade. O medo vem em diferentes medidas ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa caminhada. Há medos que são naturais, há medos que são pavores incapacitantes, que são tão profundos que a gente trava, a gente não faz, a gente não fala, a gente não caminha por causa daquele medo. E embora a base do medo seja uma só, inúmeros são os motivos externos, aparentes, que podem causar em nós medo. Há medo da morte, há medo de circunstâncias, há medo de pessoas, há medo de ambientes, há medo de decisões, há medo quando as coisas saem do nosso controle, há medo de pensar que pode não acontecer o que a gente espera que aconteça, ou o medo de acontecer o que a gente espera que não aconteça. Eu lembro que quando criança, isso por volta dos 10 anos, eu descobri que eu ia morrer. Eu descobri que todo mundo morre, deixa eu falar melhor. Eu cheguei para minha mãe, uma criança de 10 anos, e eu falei: mãe, todo mundo morre? E a minha mãe disse: morre. E eu também vou morrer? E a minha mãe falou: sim, você também vai morrer. Que coisa para um adulto falar para uma criança. Você vai morrer? Vou. Papai vai morrer? Vai. E eu entrei numa crise. Eu passei o dia chorando, porque eu me dei conta da nossa finitude. Hoje eu já superei esse medo, tá? Não tenho mais medo de morrer. Ainda tenho um certo receio do como. Tá? Se demora, se não demora, como é que vai ser? Ainda me dá um certo receio para não dizer outra coisa. Mas não tenho mais medo da morte. Mas às vezes a gente tem medo baseado em experiências antigas, em experiências passadas. Eu ouvi um depoimento de uma moça, uma chinesa, de que ela era filha única, a mãe dela trabalhava, era só ela e a mãe ia trabalhar até mais tarde naquele dia, e a menina saía meio-dia da escola, então aquela mãe vai até a vizinha falando: não vou conseguir buscar a minha filha, você pode buscar ela na escola e ficar com ela até a minha volta? E a vizinha disse: tudo bem, eu vou fazer. Mas acontece que a vizinha esqueceu de buscar. E a menina ficou na frente da escola o resto do dia, até a mãe chegar e dar conta. E aí a vizinha falou: eu esqueci. E aí ela foi lá e buscou a menina. E a menina disse que desde aquele dia ela não consegue mais confiar em pessoas. Isso é algo que aconteceu na infância. Hoje já uma mulher adulta, ela não consegue confiar nas pessoas por causa de uma experiência que marcou, que machucou. O medo, ele vem sobre nós e muitas vezes ele nos paralisa, ele nos trava. Nós estamos diante de um texto que fala um pouco sobre isso. O Salmo 120 até o Salmo 134 formam esse bloco. A gente já viu alguns salmos desse bloco, que são chamados de cânticos de peregrinação, ou cânticos de degraus, ou cânticos de romagem, não sei como é que está aí no subtítulo da sua Bíblia, mas são os cânticos que o povo de Deus, que estava espalhado por todo o mundo, e por todo o mundo conhecido ali,
Eles iam 4 vezes a Israel para celebrar as festas. Diferente de hoje, em que nós celebramos em vários lugares, a essa época só havia um lugar santo. Havia só uma igreja, que era o templo lá em Jerusalém, lá no Monte Moriá. Então os judeus, ao longo do ano, participavam de 4 grandes festas, principalmente da famosa festa da Páscoa. E nesse tempo, quem morava longe de Jerusalém, subia até Jerusalém. Subia mesmo, Jerusalém está no alto de uma montanha. Então o terreno era acidentado, era pedregoso, era um lugar que tinha, dependendo de onde vinham as caravanas, tinham precipícios. Eram lugares onde ficavam feras, dependendo dos lugares tinha ali coiotes, tinham ursos, tinha leão naqueles lugares. Sem contar que essas caravanas iam para adorar em Jerusalém, portanto levavam as suas ofertas, e quando não levavam ofertas físicas, havia uma prescrição na lei de Deus, que eles podiam levar dinheiro, e chegando lá compravam aquilo que seria apresentado como uma oferta diante do Senhor. Então, com base nisso, muitos ladrões ficavam à espreita, para quando as caravanas passassem, essas caravanas eram tomadas, eram saqueadas. Então, quando o povo de Deus ia para Jerusalém, subia a Jerusalém para adorar ao longo dessas festas, eles iam em caravanas, e eles iam cantando. Cantavam estes cânticos que vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Esses 14 salmos, que são salmos de romagem, salmos de peregrinação. E que há muitos sentimentos envolvidos nesses salmos. Sentimentos de alegria, sentimentos de peso, mas o tom principal desses salmos, o tom geral, é gratidão por aquilo que Deus fez no passado e expectativa sobre aquilo que Deus fará no futuro. O tom geral desses 14 salmos é lembrar as coisas que Deus fez e entender, Deus está conosco e Ele vai nos levar em segurança até Jerusalém para que possamos adorar. E este salmo é um salmo que fala isso. Logo no primeiro versículo, nós já vemos o salmista dizendo que ele levanta os seus olhos buscando socorro. Ele está procurando alguém que o segure, porque há uma quantidade imensa de temores que ele pode enfrentar nessa jornada. E eu gosto muito desses salmos, porque nós também estamos numa peregrinação. Se você é cristão há mais tempo, já deu para entender que aqui é passagem, que nós estamos aqui por tempo limitado. Um dia a gente faz check-out e vai para casa. E nós aguardamos esse tempo. Mas enquanto aqui estamos caminhando. Enquanto aqui estamos nessa vida comunitária, mostrando a Deus nesse mundo. Então é uma jornada, e nessa jornada nós temos muitos perigos, nós passamos por muitos perigos. O cristão não pode pensar que uma vez que ele recebe a Cristo, ele está imune a todo tipo de vicissitude que atinge a todo mundo. Não, nós continuamos sendo gente, nós continuamos fazendo parte desse mundo. Jesus disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições. A gente gosta das promessas de Jesus, mas a gente às vezes esquece dessa. Vai ter aflição, faz parte da vida. Sabe que o cristão, ele não é diferente nesse sentido de que ele não é atingido por dificuldades. Não. A diferença do cristão é que ele é consciente disso. A nossa grande diferença é que nós somos conscientes da nossa humanidade. Somos conscientes da nossa finitude. E do quanto nós precisamos da graça de Deus do lado de cada eternidade. O cristão não é aquele que não passa por aflições. O cristão é aquele que sabe que passará por aflições. E por isso se apega no Deus que o protege, que o guia, que o leva em segurança até o destino. Nós sabemos disso. Então nós estamos diante deste texto em que o medo nos é apresentado. E como eu disse, existem muitas coisas externas que podem apontar para caminhos que para nós gerem medo. Mas no final das contas, queridos, o resumo de tudo é que o medo é quando nós perdemos Deus de vista. Nós sentimos medo quando nós perdemos Deus de vista. Quando nós paramos de enxergar a Deus em meio à caminhada da vida. Quando nós colocamos os nossos olhos em outra coisa que não Deus, e essa coisa não pode nos dar segurança. O medo é o resultado, essa falta de segurança, é o resultado de quando nós colocamos ou depositamos o nosso coração em coisas que são falíveis, em coisas que não são eternas, em coisas que não são sólidas. Seja nossas finanças, às vezes um relacionamento, às vezes a nossa capacidade. Quando a nossa esperança e a nossa segurança está, por exemplo, no dinheiro, a gente olha para a conta bancária e se tem grana, tranquilo. Mas se tem mais mês do que dinheiro na conta bancária,
Aí o medo vem. O medo é quando nós colocamos o nosso coração e alicerçamos o nosso coração em algo que é falível. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que eu posso confiar naquela pessoa? Será que aquela pessoa não vai esquecer de mim? É quando eu deposito a minha confiança em algo que não é sólido. E nós somos muito bons em fazer isso, em perder os olhos de quem é Deus. Nós nos distraímos muito facilmente, colocamos os olhos às vezes nas questões, nas dificuldades. Às vezes as dificuldades nos abatem e nós nos esquecemos de Deus e passamos a olhar só para a dificuldade. Eu gosto de dizer que às vezes a gente faz picles de dificuldade, sabe? Picles você pega, coloca ali num potezinho com uma salmoura e deixa curtindo. A gente faz isso com os nossos sentimentos, com os nossos medos, com as nossas ansiedades, e a gente fica curtindo e fica olhando para aquele negócio e fica com medo. É muito fácil que isso aconteça. Sabe que Satanás também ataca na nossa confiança, ataca a nossa confiança em Deus. Mas também nós não precisamos de Satanás para atacar a nossa confiança em Deus, porque a gente sabe fazer isso muito bem. A gente não precisa do diabo para nos destruir. A gente consegue fazer isso muito bem. Tem um livro que eu estava lendo ao longo dessa série, eu até trouxe ele aqui. Deixa eu só pegar que eu tinha esquecido dele. Um livrinho fabuloso. Esse livrinho aqui do Edward Welch chama Depressão, a Tenebrosa Noite da Alma. Um dos livros mais fantásticos que eu li sobre o tema, que ele trata de uma perspectiva bíblica, teológica, mas também fala de coisas práticas. E aqui em um dos capítulos dele, ele fala sobre algumas razões externas da nossa depressão. E ele vai falar da cultura do entretenimento, coisas assim, fala do corpo. E nesse capítulo ele fala que vai falar da cultura, do corpo e de Satanás, desses 3 temas. Mas ele fala de Satanás em um parágrafo só. Parágrafo bem pequenininho, ele fala de Satanás. E aquilo que ele vai dar foco na ação de Satanás, que promove em nós essas desordens emocionais, ele vai dizer o seguinte: outra causa externa da depressão é Satanás. Já estamos conscientes de como seus ataques mais ferrenhos questionam o poder e o amor de Deus. Mas olha o que ele diz: mas ele faz a maior parte do seu trabalho por meio de parcerias estratégicas. Parceiro da multidão, aparentemente ele consegue afetar a natureza, trazer doença. Ajuntando-se com o nosso próprio coração, ele aplaude a opressão, a desumanidade em suas múltiplas formas. Não fica muito claro quando ele entra nessa parceria. A maldição da criação e a nossa própria tendência para o pecado nos afetam sem a assistência satânica. E assim, não há como saber qual seja a porcentagem exata de quem contribui com o quê. É por isso que quando a depressão persiste, nós não podemos afirmar imediatamente, foi Satanás que fez isso. Olha que interessante. Ele diz sim, o diabo pode ser uma das fontes das nossas angústias de alma, mas ele geralmente trabalha com parceria. Na verdade, o diabo não pode fazer nada conosco de maneira direta. Ele usa instrumentos, inclusive o nosso próprio coração. Tem uma ilustração, acho que eu já devo ter contado uma vez, se você já ouviu, vai ouvir de novo, se você não ouviu, vai ouvir pela primeira vez. Que diz que tinha duas chácaras, vizinhas uma da outra, e que em uma das chácaras tinha um burro. E um dia o diabo estava ali e soltou o burro. E o burro saiu dessa chácara e foi para outra, e entrou na horta e comeu algumas plantas, pisoteou outras plantas e adubou o resto que sobrou. A mulher, dona da horta, sai da casa, vê aquela cena, pega o rifle e dá um tiro no burro. O dono do burro vê aquilo, fica indignado e dá um tiro na mulher. O marido da mulher que ouviu o tiro, vê o que aconteceu e dá um tiro no cara da outra chácara. E vem então os filhos daquele e dão um tiro no dono da chácara pisoteada. Para não serem presos, eles dizem, bom, vamos dar cabo da nossa própria vida, e eles cometem um autoassassinato. Passado algum tempo, algumas pessoas estão caminhando por aquela estrada e olham para aquele lugar e dizem, olha só, 2 famílias foram destruídas aqui. Veja como o diabo é asqueroso e safado. E diz que o diabo estava numa moita ali perto, e deu um pulo, e falou, peraí, não vem me colocando a culpa não, eu só soltei o burro. E sabe que isso é bem real, né? Às vezes a única coisa que o diabo faz é soltar o burro.
E o resto, a gente faz. O resto é com a gente. Quantas vezes o diabo só solta uma palavrinha, fulano falou tal coisa de você. E aí a gente já cria, então ela está pensando isso. A próxima vez que eu falar com ela, eu vou dizer isso. E eu sei como ela é, ela vai responder isso. E então eu vou dizer isso. E a gente cria todo aquele cenário de briga, né? Aí a gente encontra a pessoa, já vai levantar a voz, a pessoa diz assim, eu queria te pedir perdão por aquilo que eu fiz. E a gente desmonta, mas não estava preparado para isso. E eu vim para brigar, eu me aqueci para brigar, fiz até aquecimento vocal para brigar, não sei nem como é que passa dessa etapa. Né? Porque a gente tem essa capacidade de se destruir sozinho. Sabe que o medo vem quando o nosso coração se esquece de Deus. E é muito fácil nós encontrarmos lógica para nós nos esquecermos de Deus sem ataque de diabo, sem qualquer outra coisa. E o texto aqui nos mostra que essa busca por segurança está em onde nós colocamos os nossos olhos. Olha que diz de novo o versículo 1, levanto os meus olhos para os montes e eu pergunto, de onde vem o meu socorro? Essa é a pergunta, de onde vem o meu socorro? Qual é a base da minha segurança? Onde é que está o meu coração? Quando o desespero bate, para onde que eu corro? Ou o que é que, quando falta na minha vida, bate o desespero? É aí que está a questão da segurança. É a famosa teologia do Chapolin Colorado. E agora, quem poderá me defender? Quem poderá me ajudar? Quando nós buscamos e o coração está alinhado. Veja que o salmista está buscando socorro, mas ele está buscando socorro no lugar certo. O texto diz na primeira parte, levanto os meus olhos para os montes. Enquanto o peregrino ia da sua terra até o monte Moriá, a fim de cultuar ao Senhor, ele via uma cadeia de montanhas, na expectativa de que o próximo monte que ele viesse a ver era o monte do templo. Era o monte onde ele chegaria no seu destino. E ele está olhando de monte em monte, será que já chegou? Falta muito, sabe o burrinho do Shrek? Já chegou. E ele está nessa jornada, olhando para os montes, de onde vem o meu socorro? Mas ele mesmo diz, o meu socorro vem do Senhor, no versículo 2. Ele sabe quem está procurando. E a partir do versículo 2, nós vemos esse realinhar da visão. A partir do verso 2, o que nós vemos é o salmista se lembrando de quem é o Deus que é o seu socorro. E se você percebeu aí na sua Bíblia, muito provavelmente os seus textos estão separados de 2 em 2 versículos. A cada 2 versículos tem uma separaçãozinha aí. Porque nós estamos vendo temas aqui que são apresentados. E aqui o salmista vai se lembrando de quem ele é. Ele diz, eu procuro socorro, de onde vem meu socorro? E ele mesmo responde no versículo 2, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele já começa a destacar o caráter desse Deus. Aquele que é o meu socorro, diz o salmista, ele é criador, ele é sustentador. Todas essas coisas que estão ao redor vieram depois dele. Tudo, os montes que são os mais antigos de todas as coisas, vieram depois dele. Ele é maior, ele é o criador de todas as coisas. Então, os meus olhos sabem que eu posso depositar o meu coração naquele que domina as circunstâncias, que está acima das circunstâncias, que tem poder sobre as circunstâncias. Ele é o criador, ele é sustentador, ele é grande, nós cantamos hoje, grande é o Senhor. Então o salmista diz, eu sei que o meu socorro vem daquele que criou tudo isso aqui. Os caminhos são tortuosos, há perigos, mas aquele que me defende é aquele que criou tudo que os meus olhos podem contemplar. Aí no verso 3 e 4 ele diz, ele não permitirá que os seus pés tropecem, o seu protetor não cochilará, certamente o protetor de Israel não cochila nem dorme. Primeiro ele diz, este que é o meu socorro, ele é criador de tudo. E não é só criador de tudo, ele está sempre atento. Ele não dorme, ele não cochila, como diz a nova NVI. A NVI antiga traz, ele está sempre alerta. A versão revista e atualizada diz, ele não dormita. Mas a versão que eu mais gosto é a versão revista e corrigida, que diz que ele não tosqueneja. Primeiro porque essa palavra é engraçada de dizer, né? Tosquenejar. Mas ela nos dá um sentido mais profundo do que o salmista está dizendo. Porque dizer que Deus não cochila, o que é cochilo para nós? Cochilo é uma dormida menor do que a dormida mesmo, né? Você vai ter seu almoço, 1 hora de almoço, 1h30 de almoço, você fala, vou dar uma cochilada de uns 15 minutos, né? Mas não é isso que o texto está dizendo.
Aí tosquenejar é muito melhor. Se a gente fosse traduzir tosquenejar para a nossa linguagem de hoje, a gente podia dizer assim, Deus nem pesca. Sabe pescar? Eu sei que é pescar, porque eu estou vendo daqui, de vez em quando tem uns irmãos que tosquenejam durante a pregação. Né? Então, as pescadas. Minha avó era ótima de tosquenejar. Você estava olhando, ela estava conversando, de repente, ela dava aquela, sabe? É quando dá aquela piscada, sabe quando você está dirigindo, está cansado, e de repente só dá aquela, assim, isso é tosquenejar. Eu vi um vídeo esses dias, achei muito engraçado. Está lá o marido dirigindo, a esposa aqui, os filhos dormindo atrás, ele está lá dirigindo, aí de repente ele dá a tosquenejada dele, aí a esposa, com todo amor, coloca a mão no ombro dele, vamos trocar. E aí corta a cena, está ela dirigindo, o marido com o olho arregalado e as crianças acordadas assim, olhando para frente. Né? É uma piada muito maldosa, né? Mas aquele negócio, né? Está descansando antes, porque assim, não, ele não vai perder o controle, ele está atento, aí de repente corta a cena, será que está atento? É essa a visão do salmista, ele diz assim, o Deus que é o Criador de todas as coisas, ele não dorme, ele nem dá uma pescada, ele está sempre atento, ele está sempre com os seus olhos abertos, e ele ainda diz que este é o meu protetor. Ele diz o meu socorro, o meu protetor, o protetor do meu povo, o povo de Israel aqui que estava indo para o templo, ele diz este meu protetor não dorme e nem tosqueneja. Aprendeu a tosquenejar, né? É bom para você começar conversas ao longo da semana. Então esse é o Deus Criador grande, mas também um Deus que é sempre atento. Está sempre atento àquilo que está acontecendo. E o texto continua dizendo, no versículo 5, o Senhor é o seu protetor, o Senhor é a sua sombra à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. Que legal! Este Deus que me protege é o Criador, Ele está sempre atento e Ele está sempre perto, sempre comigo. Ele diz, Ele é como a sombra à sua direita. E enquanto se caminhava para Jerusalém, durante o dia, o que mais se via era sombra. Era sombra. Eu vi um videozinho um tempo atrás, achei muito engraçado, uma menininha, devia ter uns 3, 4 anos, que ela está andando, de repente ela olha para trás e ela vê a sombra dela. E ela tenta se desvencilhar da sombra, já viu isso? É engraçado, mas é maldoso. E ela está lá desesperada, correndo, e ela corre para um lado, e a sombra vai atrás, e ela fica desesperada com a sombra, sabe? O que o texto está dizendo é Deus está tão próximo como a sombra. Eu olho e a sombra está comigo, ela não se separa de mim. Até mesmo à noite, quando eles caminhavam, geralmente caminhavam segurando a tocha na mão esquerda para que a mão direita ficasse livre caso viesse algum perigo, tirava a espada e coisas do tipo. Então, com a tocha do lado esquerdo, a sombra está do lado direito. Então, tanto de dia quanto de noite, o salmista, ele lembra, o Senhor está comigo como a minha sombra está comigo. Esse é o meu protetor, ele diz no versículo 5. Ele diz, o seu protetor é o Senhor como uma sombra à sua direita. E Ele está contigo de dia e de noite. De dia o sol não vai te ferir, de noite a lua não vai te ferir, porque esse Deus que é Criador, é Deus que está sempre atento e está sempre perto. Esse salmo é maravilhoso, é um salmo lindo. E no verso 7 e 8 ele diz, o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Esse Deus que é Criador, é Deus atento, é Deus que está conosco por perto e está conosco durante toda a jornada, desde agora e para sempre. Ele diz, o Senhor te livrará de todo mal, Ele te protegerá de todo mal. Talvez a tradução mais literal seria, te protegerá em todo mal. Porque dizer que Deus está conosco não significa dizer que o mal não vai bater à nossa porta. Não significa dizer que nós não vamos enfrentar tempos de turbulência e de dificuldade. Mas a grande questão é que o salmista está dizendo que este Senhor nos protege em meio ao mal. E Ele principalmente nos protege a alma, nos protege a vida. Ele não deixa que a maior de todas as desgraças aconteça, que é perdermos a nossa alma, perdermos a nossa vida. Ainda que coisas difíceis aconteçam, ainda que enfrentemos dificuldades, o Senhor nos protege. Veja que em todo o tempo Ele está dizendo, ao longo de todo esse salmo, do versículo 2, Ele diz que o Senhor é o socorro, no versículo 3 e 4 diz que o Senhor é o protetor, no versículo 5 e 6 o Senhor é protetor, no versículo 7 e 8 o Senhor é o que protege. Ele está lembrando do Senhor o tempo todo. É dele que vem o meu socorro, do Deus que é Criador, do Deus que está perto, do Deus que está junto como a minha sombra, do Deus que está sempre atento, do Deus que me protege a vida em todo o tempo.
Esse é um salmo lindo, mas, de novo, essa é a pregação mais difícil de todas. E por que ela é a pregação mais difícil de todas? Por causa do pregador e por causa do público. Se você reparar, no versículo 1, ele começa dizendo: levanto os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? E ele diz: o meu socorro vem do Senhor. Primeiro ele está falando a si. Mas a partir do versículo 3, ele não está falando mais a si, ele começa a pregar para ele. Ele começa a apontar como quem sai de si, olha para ele mesmo e ele diz: o Senhor não permitirá que os seus pés tropecem. O seu protetor não vai cochilar. Certamente o protetor de Israel não cochila, não dorme. Ele vai dizer no verso 5, o Senhor é o seu protetor, falando para si mesmo. O Senhor é a sua sombra, a sua direita. No verso 7 ele diz, o Senhor o protegerá de todo mal, ele vai proteger a sua vida. E essa é a pregação mais difícil por causa do pregador. Sabe, eu costumo dizer que um dos papéis, ou o papel de todo pastor, é preparar a igreja para o próximo pastor. Sempre vai ter um próximo pastor. Seja porque o pastor desta igreja se foi, seja porque ele foi recolhido para a glória, até o dia em que nós vamos devolver, nós pastores vamos devolver este rebanho que nós estamos cuidando para o sumo pastor. Mas sabe, existem bons pregadores, maus pregadores, e ao longo da sua vida você deve ter encontro e ter conhecido pessoas, não só que te pastorearam, mas pessoas a quem você ouviu a mensagem, e você ouviu mensagens boas, você ouviu mensagens ruins, mas há um pregador que vai com você do primeiro ao último dia da sua vida. Há um pregador que você ouve todos os dias, o tempo todo. Quem é esse pregador? Você mesmo. Você mesmo. Todos os dias você prega para você. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins. Todo dia você diz para você, não vai dar certo, está difícil, eu não aguento, eu não consigo. Ou você diz, não, o Senhor está comigo. O Senhor é a minha sombra, a minha direita. O Senhor não dorme nem dormita, Ele não tosqueneja. O Senhor me livrará de todo mal. O Senhor está comigo desde a minha saída até a minha chegada. Durante todo o meu trajeto nessa peregrinação nesse mundo, o Senhor está comigo. Enquanto eu estou no caminho, assim como este salmista podia dizer, quando eu saio da minha casa em direção ao templo, o Senhor está comigo na saída e na chegada. E quando eu saio do templo para voltar para casa, o Senhor está comigo na saída e na chegada. O Senhor está comigo. Essa pregação ela é difícil, porque é muito fácil resolver o problema dos outros. É muito fácil dizer para o outro, confia em Deus, espere em Deus, Deus está cuidando de você, eu vou orar por você, é fácil. Agora no dia da crise, difícil é dizer para mim mesmo, espere em Deus, confia em Deus, lembra do que Ele já fez, lembra quem Ele é. Essa é a pregação mais difícil de todas. E a gente precisa, ao longo da nossa caminhada, fazer esse exercício de confronto, chamar esse pregador que nos acompanha todos os dias e colocá-lo diante do espelho e recitar salmos como esse, e lembrar de quem é Deus, e falar quem é Deus para nós mesmos, lembrarmos qual é o caráter desse Deus, lembrarmos que é Ele que é o nosso protetor, e colocarmos os nossos olhos e a nossa segurança não em coisas falíveis, mas colocar os nossos olhos no Senhor. Jesus vai dizer que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Se o Senhor é o seu tesouro, ali está o seu coração, e ali Ele está seguro. Mas se as suas finanças são o teu tesouro, é ali que está o seu coração. Se os seus relacionamentos são o seu tesouro, é ali que está o seu coração. E se um dia você for traído, seu coração se vai. Se um dia as finanças minguarem, seu coração se vai. Se a sua segurança é a sua força, a sua capacidade, a sua beleza, o tempo passa. E a força vai minguando, as capacidades vão minguando, a beleza vai minguando. E se essas são as nossas seguranças, o nosso coração se vai. É por isso que o salmista tem que dizer, o seu protetor caminha com você como a sombra,
está com você desde agora e para todo sempre. O seu protetor, Ele não dorme, você erra, você se esquece, você perde a atenção, mas Ele não perde a atenção, Ele está sempre atento, e Ele não está só atento, Ele está comigo, e Ele não está só atento e comigo, Ele é o Deus que criou todas as coisas, então Ele pode todas as coisas. E quando eu trago à memória aquilo que me traz esperança, o coração encontra descanso. Mas quando eu me esqueço de quem é Deus, o que eu encontro? Desespero, medo, angústia. É por isso que essa mensagem ela é tão difícil. Porque o salmista prega para si aquilo que está no repertório dele. Entenda isso. Nós precisamos desenvolver repertório antes da crise. Durante a crise a gente não consegue nem ver objetivamente. Durante a crise a gente não consegue nem enxergar. Tem gente que espera o dia da angústia para tentar correr atrás de uma vida espiritual. Não, está tudo errado na minha vida. Agora eu acho que tenho que orar. Agora eu acho que eu tenho que ir para a igreja. Agora eu acho que eu tenho que conhecer a Deus. E fica num desespero, tentando não conhecer a Deus, mas sair da crise. Mas o que o salmista está fazendo? Ele está lembrando tudo aquilo que ele sabe sobre Deus. Porque ao longo da sua caminhada, ele conheceu a Deus. Ao longo dos momentos em que ele não estava numa jornada perigosa, ele fez o seu banco de dados de quem é Deus. Isso a gente precisa, queridos. Sabe, na semana passada nós falamos um pouco a respeito de como é necessário nós termos amigos espirituais no dia da crise. Mas a gente não faz amigos espirituais no dia da crise, nós fazemos antes. E aí nós corremos para eles no dia da crise, porque nós construímos relacionamento antes. A vida em comunidade, a vida de repertório cristão, conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus, a gente faz isso antes da crise. Porque quando vem a crise, a gente tem o que tirar e da onde tirar. O salmista está trazendo à memória aquilo que já estava no seu coração. Ele olha, ele lembra do que Deus já fez, e ele pode olhar para frente e crer nas promessas que Deus tem dado a ele. Ele sabe que Deus está com ele. Ele diz que sabe que o Senhor protege Israel. Israel é o povo do Antigo Testamento, da aliança com Deus. Ele diz: o Senhor é o meu protetor, porque Ele tem uma aliança com esse povo. Eu faço parte desse povo. Ele protege esse povo, Ele me protege. Eu faço parte desta aliança. E como é que Ele sabe isso? Ele conhece o Deus da sua salvação. Veja, queridos, aquilo que nos segura durante o hoje é a lembrança daquilo que Deus já fez no passado e a expectativa daquilo que Deus fará no futuro. São essas duas coisas que alinham o nosso agora. Eu olho com gratidão e me lembro de tudo que Deus já fez na minha vida e na vida de outros. E eu vejo que este Deus prometeu que vai me levar em segurança até o meu lar final. E então hoje eu olho com gratidão para trás e com esperança para frente. Mas uma das coisas que o nosso coração é mestre em fazer é se desesperar e não confiar nas promessas da frente. E ser ingrato com aquilo que já aconteceu. Não, tudo bem, eu sei o que Deus já fez, mas eu acho que dessa não passa. Agora eu não consigo. Às vezes Deus fez coisas muito maiores, coisas muito absurdas no passado. Às vezes Deus já fez coisas que você não sabe nem explicar, mas de repente numa crise nova e pequena e menor do que aquela, você não consegue crer que aquele mesmo Deus que estava lá está aqui. Por isso essa pregação é a mais difícil de todas, porque a gente precisa fazer ela todo dia. Porque a gente precisa lembrar de quem é Deus todo dia. Porque é a consciência de quem Deus é e de que Ele está conosco que nos traz segurança. São essas duas coisas: saber quem Deus é e saber que Ele está conosco. Porque nada adianta sabermos que Deus está conosco se a gente não sabe quem é Deus. Se a gente não sabe qual é o caráter de Deus, se a gente não sabe que Deus é bom, que a gente não sabe que Deus é grandioso, que Ele é poderoso, que Ele é criador, que Ele é sustentador, de nada adianta dizer: eu sei que Deus está comigo, mas eu não conheço esse Deus que está comigo. Da mesma forma, de nada adianta saber tudo sobre Deus, mas não saber que Ele está comigo. Mas quando eu entendo essas duas coisas, eu sei quem é Deus, e eu sei que Ele caminha comigo, o meu coração encontra descanso. Olha esse texto de Isaías capítulo 43, versos 1 em diante, diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu.
Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, disse o Senhor. E o verso 5 diz: não tenha medo, pois eu estou com você. Pode fazer uma pesquisa na Bíblia. Em todas as vezes que Deus diz, não temas. Pode pesquisar. Todas as vezes. Ou antes, ou depois, Deus diz, eu estou com você. Porque o segredo da segurança é saber que o Deus que é bom está conosco em todo o tempo. Foi isso que ele disse para Josué. Moisés estava morto, havia crise. E Deus diz, Josué, meu servo Moisés está morto. Agora é a sua vez de entrar e possuir a terra que eu prometi. Ele disse, se esforça. E tem bom ânimo. Ser forte e corajoso. Difícil, né? Mas Deus diz para ele, como eu fui com Moisés, assim eu serei com você. Jesus diz aos seus discípulos, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a gente olha e pensa no mundo antigo, tanta adversidade. Jesus acabou de ser crucificado, acabou de morrer, ressuscitar, e os discípulos sabem que isso os espera. Quando eles forem pregar o Evangelho, Jesus havia dito, vocês vão como que ovelhas em meio aos lobos, vocês serão perseguidos em meu nome. Os discípulos sabem tudo disso, e Jesus diz, vão. Mas qual a segurança dos discípulos? Jesus diz, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É a consciência da presença e o entendimento do caráter de Deus que nos seguram nos dias difíceis. Amém, queridos? E aqui nós vemos o Evangelho. O Evangelho. A segurança, no verso 4 do salmista, está no protetor de Israel, no Deus que tem uma aliança. Ele é o protetor do povo, e por isso no versículo 5 diz, o Senhor é o seu protetor. Eu faço parte do povo da aliança, sabe? 1 de Pedro capítulo 2, verso 9 vai dizer, para nós cristãos, para nós que estamos em Jesus, Pedro vai dizer, vocês são geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o verso 10 diz, antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas receberam a misericórdia de Deus. Essa é a nossa segurança. A nossa segurança é a aliança de Deus conosco, porque nós somos falíveis, e por vezes nós quebramos a aliança, mas Deus é fiel, e Ele não quebra a sua aliança para conosco. O salmista eleva os seus olhos para os montes, e nós também elevamos os nossos olhos para os montes. A aliança com Israel foi feita no Monte Sinai, e no Monte Sinai nós recebemos a lei, e a lei nos mostra o quanto nós somos fracos, o como nós somos necessitados, o como nós somos quebrados, o como a gente não dá conta. Mas o templo foi colocado no Monte Moriá, e no Monte Moriá o que tem? Sacrifício substitutivo. No Monte Moriá a nossa fraqueza é levada numa oferta, e essa oferta é queimada, essa oferta é destruída, e assim o nosso pecado é destruído com essa oferta. E tudo isso profetizava do Monte Calvário, do Monte do Gólgota, do Monte da Caveira, onde Cristo foi crucificado, onde todos aqueles sacrifícios substitutivos apontavam para esse momento em que o Cristo foi rasgado pelos nossos pecados, e por meio do seu sacrifício, Deus tem conosco uma aliança, e esse é o nosso protetor. O protetor do povo de Deus é o meu protetor, e esse protetor, ele não dorme, ele não cochila, ele nem tosqueneja. Esse Senhor está tão perto como a minha sombra à minha direita. Esse Deus está tão perto que Ele me guarda na minha saída, na minha chegada, desde agora e para sempre. E o mais impressionante de tudo, Ele não perde o controle. Ele é o Criador de todas as coisas. Quando eu entendo isso, o meu coração encontra descanso. Que o Senhor nos dê condições de nos lembrar
no dia da angústia, no dia do medo, no dia da decepção, no dia do desespero, no dia da depressão, que a gente possa buscar desse tesouro que nós construímos, desse repertório que nós construímos, e nos lembrar de quem é Deus e de que Ele está conosco. Amém? Se você puder, coloque-se de pé. Nós vamos orar ao Senhor.